Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, pessoal, você que acompanha o Resenha Política, compartilhando nas nossas plataformas no Resenha Política, seja no nosso Instagram, seja no nosso canal no YouTube. Assista ao nosso programa toda terça e quinta pelo site Rondônia Dinâmica. E sábado e domingo nossos programas são reprisados na TV Rema, às 23 horas. Compartilhe, coloque lá no WhatsApp, nos seus grupos. Hoje, com o patrocínio da SES Brasil, nós recebemos mais um provável candidato a um cargo majoritário, ou a governador ou a senador. E por coincidência, segundo as pesquisas recentes, todas elas que eu olhei, é um dos que está bem na frente. Eu estou falando do deputado federal mais votado do estado de Rondônia, que fez sozinho uma legenda, se tivesse sido candidato sozinho pelo partido que ele se elegeu, se eu não me engano foi União Brasil, teria sido eleito. Eu falo do médico Fernando Máximo. Fernando, seja bem-vindo pela segunda vez. Você esteve logo no início do nosso podcast. Eu não sabia nem que eu ia ser tão longevo como está sendo, mas graças a Deus deu certo. E eu já comecei a entrevistar todos os candidatos a governo ou a Senado, porque hoje tem um cara, você pode ser candidato a Senado, você pode ser a governo, mas segundo as pesquisas, que isso é novo em Rondônia. Você tem vários pré-candidatos majoritários que tanto é forte como candidato a governador, como também pode ser forte como provável candidato a senador. E afinal de contas, tu já decidiu se é provável candidato a governador ou provável candidato a senador? Porque não existe candidatura ainda, então é probabilidade. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, quero agradecer novamente pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui no Resenha Política, todos que estão nos assistindo aí, que Deus abençoe cada um. Fico muito feliz de estar aqui nesse grande programa jornalístico, que realmente tem trazido a política em alto nível. Parabéns pela sua desenvoltura aqui, pela forma como você tem conduzido o Resenha Política, conduzido esse podcast, que realmente tem sido sucesso no estado de Rondônia. Definimos sim, hoje nós somos pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Estamos definidos nessa vibe aí para poder lutar por um estado melhor. Fernando, na eleição de prefeito ano passado, parece que foi já há algum tempo, ano passado, na pré-campanha, você também era pré-candidata a prefeito. Terminou você sendo preterido em razão de questões internas do seu partido. Puxaram o tapete. Por puxar o seu tapete. Você não tem medo que puxe de novo, não? Porque pelo que eu estou vendo, e a história às vezes, do ponto de vista científico, quando ela se repete, é como uma tragédia. Você ainda não tem um partido para dizer que é seu e garantir que, por exemplo, União Brasil, você tem certeza hoje, você tem... E não basta dizer que o Rueda lhe disse, não, que Rueda já disse também ao vice-governador, a mesma coisa. Você tem certeza que tem essa garantia da candidatura a governador? E eu já junto, você permanece no União Brasil? A situação hoje é outra. Hoje nós estamos mais alicerçados, nós estamos com um grupo forte, grupo Marcos Rogério, grupo Léo Moraes, muito juntos, muito próximos, pessoas que realmente a gente tem conversado bastante, participado de várias reuniões. Essa semana tive reunião com os dois, por exemplo. Sexta-feira sentei com o prefeito Léo Moraes mais uma vez, acho que, não sei se foi na quinta-feira sentei com o Marcos Rogério. Então a gente hoje tem grupos mais alicerçados, mais fortes, partidos que estão nos dando oportunidade, vem para cá, então hoje a situação é um pouco diferente da situação do ano passado, que a gente estava ali, agora tem a janela partidária daqui a pouco, em março, em março tem possibilidade de troca de partido, inclusive, uma situação completamente diferente do ano passado, que a gente estava engessado em um partido que realmente nos puxou o tapete para a candidatura de prefeito, mas hoje a situação realmente mudou, hoje é diferente, estão mais consolidados, inclusive com grupos políticos que realmente hoje têm força política no estado, são pessoas que... Deputado, pelo que você está dizendo, eu deduzo, então, praticamente você disse isso, você está aguardando a janela, para quem nos acompanha, é a possibilidade jurídica dele mudar de partido sem perder o mandato. Simplificando, é óbvio. Pelo que você está dizendo... E me leva a essa dedução, você deve sair do União Brasil. Há uma grande possibilidade, sim, de sair do União Brasil. Então seria o caminho mais natural seria o PL
o do prefeito da capital, que é o Podemos? São dois grandes parceiros, tanto o senador Marcos Rogério quanto o Léo Moraes. Como eu te disse, a gente está falando todas as semanas, conversando muito, discutindo política, vendo o que é melhor para o estado de Rondônia. E as duas possibilidades existem. São dois grupos fortes, dois partidos bons. E o que nós decidirmos entre nós, o que for melhor para o grupo, o que for melhor para o estado de Rondônia, o que for melhor para o processo eleitoral do ano que vem, isso vai acontecer. Decidido a muitas mãos, numa roda de conversa. A gente sabe que na multidão de conselheiros é que se tem vitória, é que se tem força, é que se tem decisões importantes. Então você tá praticamente dizendo que Podemos e PL deverão caminhar juntos às eleições do próximo ano. Grande possibilidade disso acontecer, estamos alinhando tudo isso. Já tivemos algumas reuniões, inclusive de Marcos Rogério com Léo Moraes juntos. 2 reuniões já tivemos, então é uma possibilidade muito grande. Eu estou lutando por isso. Eu acho que é muito importante. São 2 lideranças grandes no nosso estado. O prefeito da capital com a popularidade alta, nós ajudamos a eleger no ano passado, e o senador Marcos Rogério. E quando a gente observa as pesquisas políticas do estado, aquelas que você citou agora há pouco, algumas das pesquisas importantes, como a Paraná Pesquisa, por exemplo, que na minha opinião hoje é a melhor pesquisa do Brasil, a pesquisa que mais séria, que mais acerta resultados nas eleições, setor de 2018, 2022, 2024, é a Paraná Pesquisa. E quando a gente olha, a gente observa isso, a gente observa a popularidade que tem, por exemplo, o senador Marcos Rogério. E então a gente observa que são 2 grupos grandes, muito forte na capital, com o prefeito Léo Moraes, que está fazendo um trabalho que está mostrando, a população está enxergando ele como um excelente prefeito, e também o senador Marcos Rogério no interior, que tem a sua força política muito importante. Então a gente consegue juntar tudo isso. Isso é fundamental num processo eleitoral que vem aí no próximo ano. Nessas conversas que vocês estão entabulando com esse grande grupão, o Marco Rogério, porque ele também aparece como um provado candidato a governador, inclusive eu o entrevistei há poucos dias. Ele já se definiu, porque aqui ele disse que a sucessão seria natural, mas não descartou a possibilidade de governo. Você e ele, tete a tete, para que não tenha problemas lá na janela, um sair pela janela, outro sair pelas portas do fundo dessa junção. Ele já decidiu que então que é candidato a senador, já que você disse que é candidato a governador? Sim, a priori ele é candidato ao Senado, à reeleição. E nós somos candidato ao governo, a pré-candidato ao governo do estado, e estamos juntos nessa aliança, inclusive, O Podemos está querendo lançar o delegado Camargo como pré-candidato, aliás, lançou como pré-candidato ao Senado. Pelo que eu estou vendo aqui, Podemos, e vocês têm três pré-candidatos a senadores, só tem 2 vaguinhas. Chaide, Camargo e Marco Rogério. Já conversaram com os russos, com eles, para ver qual deles vai renunciar. Pelo que eu estou vendo, vai se retirar. Pelo que eu estou vendo aqui, o Chaide tem uma boa chance de ficar tomando conta de Bolsonaro do que vir candidato. Por que você pensa isso? Porque só tem 2 vagas. E se o Podemos entrar numa coligação dessa e você sair pelo PL, dificilmente o Podemos não vai deixar de pleitear uma candidatura ao Senado. E quem me disse isso foi o prefeito. Aqui. São todos bons candidatos, são pessoas que cada um tem seus nichos de votos, de eleitores, pessoas que estão batalhando por uma vaga, e nós estamos conversando. Nós estamos na fase agora de alinhamento, falta um ano para poder, um pouco mais de um ano para as eleições. Para as eleições, a campanha não, a campanha começou. A pré-campanha, né? A pré-campanha já começou. A campanha, é verdade. E então, essa fase é uma fase de alinhamento, é uma fase de conversar, é uma fase de interagir, é uma fase de entender o que é melhor para o nosso estado, o que é melhor para o processo eleitoral, o que é melhor para a nossa gente, o que vai se consolidar numa parceria para o ano que vem. Então essas conversas estão sendo todas feitas, nenhum dos nomes é descartado, todos os nomes são viáveis, todos os nomes são conversados, mas esse alinhamento vai ter que acontecer daqui a pouco, e aí daqui a algum momento a gente vai ter a definição de tudo isso, como vai ser. Mas as conversas estão acontecendo e as conversas estão muito boas. Rueda, você está na União Brasil, você já conversou com ele também? Conversei. A possibilidade de você ficar na União Brasil então e ser lançado como pré-candidato a governador, dentro desse contexto que você está me falando, aí é muito pequena, né? O Rueda lançou o vice-governador Sérgio Gonçalves também como pré-candidato ao governo pelo União Brasil
no ano que vem. Se não mudar essa opinião, será o Sérgio Gonçalves como candidato do União Brasil, né? Sim, mas aí você praticamente já se dá fora dele. Nós estamos pretendendo o cargo do governo do Estado. Sou pré-candidato ao governo. Se o União Brasil já tem um outro pré-candidato, fica incompatível a gente estar nesse mesmo grupo, nesse mesmo nicho, né? Então fica difícil porque eles já têm o pré-candidato deles, a menos que o União Brasil tenha uma mudança e depois queira fazer uma composição aqui. A política tudo é possível, né? As coisas, às vezes, faz um lançamento de uma pré-candidatura, as coisas não caminham como a pessoa imagina, depois pode fazer uma reconfiguração. Eu sou aberto ao diálogo, eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, eu escuto todo mundo, eu respeito as opiniões, apesar de ter as minhas convicções e ser muito rígido quanto a elas, mas eu trato todo mundo com respeito, com muita educação. Você pode ver nas minhas conversas lá na Câmara, por exemplo. Eu defendo o meu posicionamento. Olha, eu sou contra isso e sou veementemente contra. Mas eu respeito a pessoa que está falando o oposto da minha opinião, e respeito, e converso, e dialogo. Não tem esse problema, né, de querer definir no que a pessoa pensa, querer dizer que aquilo que a pessoa pensa é algo inferior ao meu pensamento. Eu tenho as minhas convicções e vou continuar defendendo sempre, mas sempre com respeito, sem personalizar. Você nunca vai me ver xingando, fulano de tal, você é isso, você é aquilo. Não, eu vou falar, olha, eu discordo dessa sua ideia. Eu defendo o direito de você dizê-la, de você representá-la, mas eu discordo completamente por isso e por isso. Exemplo, estava tendo uma discussão sobre drogas e algumas pessoas defendendo liberação de maconha, descriminalização, despenalização, e eu falei, olha, eu discordo completamente. Eu aceito a sua opinião, eu acho super interessante, super válido, o diálogo é isso, aqui na Câmara nós temos que fazer isso, debater isso, mas eu sou completamente contra, porque tem inclusive órgãos oficiais da ONU, por exemplo, o United Nations Office on Drugs and Crime, que é o órgão da ONU que trabalha com drogas e crime, já tem um relatório deles de Viena mostrando que onde houve descriminalização, despenalização, legalização de maconha, houve um aumento considerável do número de consumidores. E nós sabemos que maconha abre portas para outras drogas, para o crack, para a cocaína, que maconha vicia, né? Tem um trabalho da Universidade de Oxford mostrando que 9% das pessoas que fumam maconha viciam no primeiro trago. Se for adolescente, é maior ainda do que isso. Eu não sou contra que, se a pessoa quer fumar, é maior de idade e quer fumar e sabe dos riscos, fumar cigarro comum, fumar maconha, não tem problema. Mas eu preciso defender aquilo que eu penso. E pensando nessas possibilidades, por exemplo, a Universidade de Oxford na Inglaterra e McGill no Canadá fizeram uma pesquisa multicêntrica muito grande, com avaliação de muitos anos, com milhares de jovens, e mostraram lá que o índice de depressão é 37% maior naqueles que começaram a fumar maconha. Que a tentativa de suicídio é 246% maior naqueles que começaram a fumar maconha do que naqueles jovens que não começaram, que não usaram maconha. Então, com dados científicos, eu mostro o meu ponto de vista e por que eu sou contra, mas eu não vou agredir ninguém. Você é isso, você é aquilo, porque você pensa. Não. Eu respeito a pessoa, deixo ela expor o ponto de vista dela e daí em diante eu vou expor o meu ponto de vista com as minhas razões, com as minhas convicções, mas firme nos meus posicionamentos, mas com educação, com classe, com elegância, né, respeitando o direito ao contraditório, respeitando a opinião de cada um. E por isso que eu acho que qualquer composição pode acontecer. Deputado, o senhor abre um leque já de mergulhando, fazendo uma imersão naquilo, pelo que eu estou deduzindo, vai discutir na campanha. Mas eu retomo essa discussão sua do ponto de vista farmacológico e do ponto de vista jurídico. Porque a questão das drogas não é essa. Eu conheço a Dioxon. É jurídico. Mas deixa eu continuar aqui ainda. Vamos lá, Rondônia. Mas eu vou, viu? Aí. Manda brasa. Na entrevista que nós fizemos, final de março, começo de abril aqui, o senhor aí e eu aqui, durante 14 vezes o senhor elogiou o governador Marcos Rocha, dizendo que era um grande, se espelhava nele, se usa inclusive essa terminologia. Eu lhe pergunto, e o senhor disse agora que na política o senhor defende as suas convicções com essa paixão, com esse ardor, com essa paixão também, ou aquela referência de Marcos Rocha, porque ele vai estar, pelo que eu estou vendo essa configuração aqui, se ela permanecer desse jeito, esses dois grupos se juntando, vocês vão exatamente contra o grupo dele. Marcos Rocha, não, é minha pergunta, eu não acho nada. Não, você acha que ele vai estar no grupo do Sérgio?
nas eleições. Eu não falo Sesc, não estou dizendo, mas na configuração aqui, ele não estando na candidatura a Senado aqui, significa que a pergunta é essa, ele estaria excluso do seu apoio? Não, veja bem. Eu estou falando nessa configuração aqui, que essa aqui é uma hipótese que eu me falou agora. Sim. Eu não estou criando. Perfeito. O governador Marcos Rocha tem uma gratidão muito grande por ele. Né? Foi quem me indicou para ser secretário de Saúde do Estado. Um momento extremamente crítico, um momento difícil, um momento onde nós pudemos trabalhar muito, nos dedicar ali à pandemia, como médico, como secretário, como ser humano, como solidário, trabalhando nos 52 municípios, e essa oportunidade que ele me deu de mostrar o meu trabalho, de me dedicar, de mostrar como eu cuido de pessoas há muitos anos. Né? Em Porto Velho eu faço trabalhos voluntários como médico há mais de 15 anos. Voluntário. Sábado passado agora, eu estava na zona sul de Porto Velho, no bairro Castanheira, atendendo as pessoas voluntariamente, no fundo de uma igreja. Fiz isso em presídios, o governador Marcos Rocha me conheceu dentro de um presídio fazendo atendimento voluntário, sei lá, 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Faço nas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, há muitos anos, silenciosamente, vou lá atendo, inclusive pós-eleição de 2022, uma semana depois do segundo turno, eu estava na Zona Leste fazendo um atendimento voluntário e uma pessoa chegou para mim, uma senhora, uma moça, chegou para mim e falou assim, poxa, passaram as eleições, tá fazendo o que aqui? Não tem mais que pedir voto. Eu falei, não filho, esse trabalho voluntário eu não faço por causa de eleição. Eu faço isso há 15 anos em Rondônia, principalmente em Porto Velho. Há 15 anos eu faço isso nas comunidades ribeirinhas. Se você pegar, tem atendimento meu, postagem lá do Orkut de 15 anos atrás, 12, 10 anos atrás, e Facebook, etc. Poucas postagens, na verdade, lá atrás. Então, ele me deu essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar quem a gente é, e graças a Deus, graças ao povo, graças a essa oportunidade, nós conseguimos lograr, né, o voto das pessoas e ser o deputado federal mais votado na eleição de 2022. Pela misericórdia de Deus, pelo apoio das pessoas, pelo carisma que as pessoas viram na gente e acabamos conquistando esses votos. Então eu tenho uma gratidão muito grande ao governador Marcos Rocha. Agora, algumas coisas foram acontecendo, Robson, e assim, dentro do governo, a gente não sabe se especificamente pelo governador ou pessoas que influenciam, mas, por exemplo, eu tinha um grupo de pessoas técnicas, pessoas que trabalharam para o governador Marcos Rocha na campanha de 2022, trabalharam boa parte deles comigo na CESAL, na Secretaria de Saúde, certo, na época da pandemia, e essas pessoas trabalharam na campanha do governador e na minha campanha de deputado. Certo. E acabou que no ano passado, eu não sei por que cargas d'água e que influência o governador teve dentro do governo ali, acabou tirando essas pessoas, exonerando essas pessoas do governo. Desmontando esse grupo técnico, segundo o senhor. Técnico, um grupo de pessoas que ajudaram o governador e que me ajudaram na campanha. O senhor procurou ele para Procurei, reclamar? Falei com ele na época. E ele disse o quê? Ele tem um pouco de dificuldade assim, de atender telefone, de atender pessoas. É uma característica dele, ninguém tem como julgar isso, né? Mas na época ele falou comigo por WhatsApp no telefone, não justificou muito e disse que era aquilo mesmo e aconteceu. Mas o senhor encontrou com ele várias vezes. O senhor se encontrou em eventos, ele não esteve em Brasília nenhuma vez, o senhor nunca se encontrou em Brasília, ele nunca esteve no seu gabinete para procurar, pedir? Não, no meu gabinete ele nunca foi. Encontrei nos corredores da Câmara, acho que uma ou duas vezes, eu acho. Mas vocês conversaram, tiveram oportunidade? Porque vocês eram amigos, você elogiou 14 vezes. Sim. Eu assisti ontem, eu disse, eu vou entrevistar o Fernando, eu vou olhar o que ele disse. Né? Porque cabe ao jornalista explorar exatamente aquilo que o político dizia ontem, o que diz hoje e o que vai dizer depois. Para confrontar as incongruências. Né? Isso. Então começou acontecendo algumas coisas, talvez influência na cabeça do governador, não sei. Você acha que o entorno pode ter contribuído? Pode ter influenciado para que... Pode. E aí o governador acabou exonerando então as pessoas nossas lá. Foi o primeiro passo, isso aconteceu no começo de 2024, foram 40 pessoas que a gente tinha ali, que trabalhavam. E aí começa a criar uma situação, você fala, poxa, esse pessoal trabalhou para o governador, esse pessoal trabalhou para mim, é um pessoal técnico, não teve nenhuma justificativa, olha, fez alguma coisa errada. Não, são pessoas boas tecnicamente, né, selecionadas. E aí começou dessa forma. O próximo passo vem as eleições de 2024, onde já comentei contigo que o presidente nacional do partido, Rueda, ele nos sustentava como pré-candidato à prefeitura e o governador, com outras lideranças do próprio União Brasil de Rondônia, acabaram não assimilando isso,
colocaram outra pessoa, né? Todo mundo sabe, foi uma puxada de tapete que eu sofri lá em 2024. Você liderava as pesquisas, né? Liderava as pesquisas da prefeitura e acabaram fazendo essa situação. E eu dou graças a Deus, porque Deus, em tudo a gente deve dar graças, né? Deus às vezes nos tira de um problema, tira de uma situação que a gente não está conseguindo enxergar. A gente não enxerga um palmo à frente do nosso nariz, né? E Deus às vezes nos tira de uma situação. Eu até dou um exemplo interessante, né? Uma criança pequena às vezes sai correndo. Eu falo numa palestra motivacional e antidroga para jovens de 12, 13, 14 anos. E eu já fiz mais de 200 palestras dessas no estado de Rondônia, falando contra as drogas e etc. E eu sempre falo assim, imagina o tanto que é importante você respeitar seus pais, respeitar os professores, que eles têm muito mais visão que você, muito mais experiência. Você tem algum irmãozinho, aí geralmente eu pego alguém que tem um irmãozinho pequeno, uma criança ali de 12 anos que tem um irmãozinho de 2 anos de idade. Eu falo, se seu irmãozinho de 2 anos for correndo para atravessar a rua, sai do portão da sua casa e sai correndo para atravessar, o que você faz? Eu corro e seguro. Mas por que você corre e segura? Não, porque eu tô vendo que ele pode ser atropelado. E o que a criança faz? Não, fica esperneando, fica chorando porque ele quer atravessar. Ele quer seguir destino. Mas o maiorzinho, com 12 anos, 13 anos, 11 anos, mesmo que não tenha muita experiência de vida, tem mais experiência do que aquele pequeno e tira daquele problema. E Deus, como pai, faz isso com a gente, né? Às vezes tira de algum problema, tira de uma situação que não era para acontecer, ou Deus nos prepara para uma coisa maior do que aquilo que a gente estava querendo. Eu queria ganhar aqui uma bicicleta. Poxa, mas Deus não está querendo te dar bicicleta, Ele está querendo te dar um carro, um automóvel ou uma moto, entendeu? Que é melhor do que a bicicleta. Então, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e Deus nos tira. Então eu agradeço a Deus por aquela situação. Mas aí aconteceu isso, né? E também teve uma outra situação que na campanha eleitoral, o Partido União Brasil é um partido que tem bastante recurso. E no estado de Rondônia, boa parte desse recurso que o partido tem, de fundo eleitoral, de fundo partidário, é devido à votação que nós tivemos. Sim. Né? Então, quando chegou nas eleições de 2024, o partido pegou os 4 deputados federais, aliás, tínhamos 4 deputados federais, e o partido disse, não só em nível de Rondônia, mas em nível de Brasil, que os deputados eles teriam acesso ao recurso do fundo eleitoral para destinar para os candidatos a prefeito ligado, e a vereador. Né? Candidato a prefeito. Não que o deputado tenha acesso a pegar o dinheiro, não, mas ele falou, olha, passa lá para o Robson Oliveira, candidato a prefeito de Candeias, por exemplo. Passa lá tanto para ele. Garçom, que cuida. O outro candidato a vereador tal. Então o deputado destina isso, e isso ajuda o deputado. Era você, o Lebrão, o filho do Aparício, como é o nome dele que eu esqueço? O deputado Maurício Carvalho. Não é sacanagem minha, não, filho do Aparício, porque eu não me lembrei mesmo. Tá. E o outro, quem é? É você. Cristiane. Aí eu vou perguntar, esses 3 deputados federais, fora você, receberam recursos para poder fazer campanha com seus candidatos a vereadores? A notícia é que todos receberam, exceto o Fernando Márcio. E tu ficaste com o pires na mão. Que por coincidência, né, por ironia, foi o que teve mais voto, que angariou mais recursos para o partido, porque quanto mais votação tem, mais recurso angaria para o partido. A distribuição, o TSE distribui o bolo do dinheiro, desses bilhões, do dinheiro público, de acordo ao tamanho das bancadas de deputados federais. E a quantidade de votos de cada um. Então, por ironia do destino, nós acabamos ficando sem nenhum real para indicar, para ajudar nenhum vereador, nenhum candidato a vereador do estado. Né? E tinha que usar a sola de sapato. E aí eu tive que ir nos 52 municípios e gravar vídeos e conversar com o vereador e estar junto com ele para tentar ajudar de alguma outra forma. Então foram acontecendo várias situações. Mas tu só gastasse a sola de sapato mesmo? Tu gastasse um dinheirinho? Não tinha dinheiro para gastar. Sola de sapato, vídeo. E touca, né? Porque não é possível que tu tenha a mesma touca. Eu que tu botei apelido Zé da Touca, fui eu. Obrigado, meu irmão. Isso foi muito bom. Zé da Touca. Isso é muito bom. Essa marca ficou uma marca registrada, eu te agradeço. Parabéns. Eu dizia aquele indefectível touca, eu achava que eu ia ele quebrar, né? Deixa a assessoria de lá, vamos começar aqui. Então, eu te agradeço, porque essa marca da touca ficou uma marca... Eu chamava Zé da Touca. Representa a minha profissão, representa a profissão de cirurgião que eu sou, de médico, né? E acabou ficando uma marca. Então, obrigado, Robson, por ter ajudado a fomentar isso. Então, eles não deram nem R$1 a você. Então, acabou que eu não tive esse recurso, né, do partido. Então, o partido não pode lhe acusar de traidor quando chegar à janela, você não está saindo
pelas portas dos fundos, aquela brincadeira que eu fiz no início. Em razão é um negócio até hostil para quem fez praticamente a legenda toda, né? A quantidade de votos para... Sim. Então, assim, quem acabou sendo injustiçado nessa situação foi eu, né? Puxaram o tapete para a candidatura, não ajudaram com recurso, etc. Uma série de coisas. Mas não vamos olhar com rancor para ninguém. Não vamos olhar com raiva, com ódio, com rancor, porque, como eu te disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece tem um propósito. E esse propósito, muitas das vezes, ou é para tirar a gente de um problema, ou é para nos dar uma coisa maior. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso. Mas você não concluiu minha pergunta. Quer dizer, dentro dessa configuração aqui, o Marcos Rocha, o governador, estaria, então, você não teria obrigação mais, em razão da primeira entrevista que eu estou falando que você deu aqui, sim, de apoiá-lo. Porque se vocês fecharem essa composição aqui, vocês têm já 3 pré-candidatos a senador. Bruno Scheid, delegado Camargo e Marcos Rogério. Então... Aí o governador Marcos Rocha me chamou agora há pouco tempo para conversar. E aí? Quer dizer, não foi mais, já que ele não atendia telefone, não só mandava, você só se encontrou 2 vezes, mas agora chamou para conversar. Chamou para conversar. E nós sentamos e conversamos. Sim, aí, conversaram o quê? Conta aí para mim. Não olha para lá não, só para mim. Ah, só para você, olha para você agora. É eles que se virem, deixa a técnica te procurar. Tá certo. Então o governador chamou para conversar, querendo uma composição, né, querendo que a gente estivesse junto. Qual foi a proposta que ele botou na mesa para ti? Concreta. A proposta concreta é se a gente faria uma junção. Tu seria o candidato ao governo. Significa que o Sérgio, por isso que eu me interessei, significa que o Sérgio voltaria para de onde veio, para o anonimato. Essa foi a proposta que ele me fez. E eu falei, você não aceitou? Não é que eu não aceitei, não. A questão é que eu falei, governador, nós temos que sentar numa mesa maior agora. Eu tenho 2 grandes aliados, 2 grandes parceiros, chamado Marcos Rogério e chamado Léo Moraes. Esses parceiros nós estamos muito bem consolidados e nós precisamos trazer eles para a conversa. Nós precisamos sentar todo mundo na mesa e vamos conversar. A tua mão esquerda é mais fácil trazer para a mesa, que é o Léo Moraes. A tua direita mesmo seria difícil, né? Que é o Marcos Rogério. Eu prestei atenção até nos braços. Até nisso você prestou atenção? Então, e aí falei, governador, a gente está aberto à negociação, porque a política a gente tem que conversar com as pessoas. Sim. Eu não tenho raiva, não tenho rancor, não guardo ódio no meu coração. No meu coração não tem lugar para ódio. Então vamos dialogar, vamos conversar. Vamos trazer para essa mesa mais atores, para a gente poder conversar, chegar a um denominador comum e poder no ano que vem lograr êxito nas eleições. Então a última conversa que eu tive com o governador foi essa, e ele está pensando, está analisando para a gente tentar organizar algo dessa forma. Mas eu tive que deixar bem claro para ele. Falei, olha, governador, quem me afastou do grupo foi o próprio grupo. O grupo que foi me colocando de canto, não me chamava para os eventos. Inclusive, eu tenho 31 milhões de reais de emendas parlamentares dentro do governo do Estado. E eu consigo entregar, porque o deputado ele precisa trazer a emenda. Sim. E colocar a emenda e vai ajudar a população. Você pega um projeto que eu tenho de Castra Mais Rondônia, por exemplo, nós castramos mais de 9 mil cães e gatos, machos e fêmeas. Tomei um susto. Não, castrar para animais, né? Animais. Não, tomei um susto. Até porque você disse que ele conheceu vocês lá no presídio. Eu digo, Ave Maria. Mas continue. Ele trabalhando como secretário na época e eu trabalhando como médico voluntário, atendendo pacientes no presídio. Mas esse dinheiro não era para castrar ninguém, não. Sim, você trouxe 30 milhões para Rondônia. Porque o governador fez uma crítica aqui, foi até bom, agora falando sério, dizendo que a bancada, aí ele falou, a bancada de Rondônia traz mais recursos para os prefeitos e virou as costas para o Estado, né? Eu disse, mas isso faz parte da política, da dinâmica da política, né? Então você trouxe para o Estado. Isso, eu trouxe recursos, a maioria para a Secretaria de Saúde do Estado, são acho que 22 milhões. Mesmo o teu povo todo demitido, né? Mesmo com o povo saindo. Né? Porque o recurso é para o povo, né? Para ajudar o Estado, né? E coloquei recursos nos municípios. E estava te falando, quando o deputado traz um recurso de Brasília, ele quer algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um projeto chamado Enxergando com Amor, que nós atendemos 16 mil crianças no estado de Rondônia, consultas oftalmológicas e entrega de óculos para todas aquela... Falou na campanha passada, na entrevista passada. 16 mil avaliações oftalmológicas e todos que o paciente, que o médico oftalmologista... Até eu perguntei que teve
problemas, você disse que foram 14, se eu não me engano, e em relação à proporção era... Não, mas aí é outra coisa. Eu estou falando agora, como deputado, agora, né? Eu coloquei emendas parlamentares para fazer avaliações oftalmológicas em crianças nas escolas. Fizemos 16 mil avaliações. E todas as crianças que o médico oftalmologista prescreveu os óculos, nós entregamos os óculos. Por que isso? O Colégio Brasileiro de Oftalmologia e a Associação Médica Brasileira fizeram uma pesquisa científica e mostraram que aumentou 300% o número de crianças com problemas oftalmológicos precisando de óculos nos últimos 5 anos no Brasil. Inclusive agora, dia 30 de setembro, terá um grande evento do Conselho Federal de Medicina, do Colégio Brasileiro de Oftalmologia em Brasília, falando exatamente sobre isso. Tela de celular, crianças usando muito Eu já ia tela de perguntar, celular. se tem essa pesquisa, tem que dizer quais foram as causas que levaram a isso. A principal causa é o uso de tela de celular. E vai virar uma epidemia. Quem me falou isso foi o Dr. Cleiton Barr, que é oftalmologista, foi ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, que me convidou para o evento dia 30 de setembro, lá em Brasília, e ele falando que está virando uma epidemia no Brasil de miopia por causa de tela de celular em criança. E aí, hoje, nessa pesquisa, fala que aproximadamente 20% das crianças em idade escolar têm algum grau de disfunção ocular, de 6 a 18 anos de idade. E aí tem uma pesquisa norte-americana mostrando que crianças em países subdesenvolvidos que têm problemas oculares e que não têm correção desse problema ocular dentro das escolas, elas acabam, a longo prazo, tendo dificuldade de aprendizado. Sim, obviamente, lá na frente vai ter dificuldade no mercado de trabalho, dificuldade de entrar numa boa universidade e etc. E aí tem uma pesquisa brasileira mostrando que avaliaram 21 mil crianças em escolas públicas. Dessas 21 mil crianças, um percentual alto de crianças necessitando de óculos, e 85% das crianças que precisam de óculos na rede pública no Brasil não têm os óculos. 85% das crianças que precisam de óculos, vou repetir, nas escolas públicas no Brasil não têm os óculos, porque não fizeram a consulta, e algumas delas, nós atendemos várias aqui em Porto Velho, fizemos 12 mil avaliações em Porto Velho, várias em Porto Velho no interior, foram 16 mil no total, 12 em Porto Velho, 2.500 em Vilhena aproximadamente, 1.500 em Alta Floresta aproximadamente. Muitas dessas crianças, tem uma criança de 11 anos em Porto Velho com 6 graus de miopia, não enxerga nada, ela colada no quadro para enxergar, uma menina de 11 anos, super inteligente. E aí eu perguntei, poxa, você nunca usou óculos? Ela falou, não, nunca usei. Mas você nunca fez consulta? Fiz, 1 ano atrás, mas o óculos custava R$ 1.500, minha mãe não teve condição de comprar. Mas, deputado, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso aí. O senhor está trazendo um dado preocupante, né? Até alarmante. O senhor é deputado federal. O senhor não convocou, não convoca ou sugeriu ao Ministério da Saúde, que é a sua função enquanto parlamentar, primeiro, mostrar esses dados, apresentar esses dados, e segundo, transformar isso em alguma proposta ou legislativa ou de indicação de política pública? Isso é extremamente necessário. Nós já conversamos sobre isso com o Ministério, né, e alguns deputados estão fazendo em alguns estados, alguns governadores estão fazendo nos seus estados, mas ainda não há uma política pública em nível nacional. Até porque o governo federal, de certa forma, não atende crianças. Essas pesquisas são de 6 a 18 anos. A maioria dos que atendem são os municípios e os estados. Então não tem ainda uma política nacional do Ministério da Saúde. Acredito que muito em breve vai ter essa política para ajudar os municípios a diagnosticarem e tratarem esse problema. Mas por isso que eu perguntei, o senhor enquanto legislador, porque não é só fazer discurso para o Bolsonaro, é defender a população. Sim, também. Exatamente. O senhor pode, eu sei que há algumas dessas funções ao prefeito, mas você me traz, em razão do dado, você desenha um cenário muito complicado. Aí é uma política pública nacional. Concordo. Porque se fosse só em Rondônia, se fosse só em Cabixi, fosse só no Candeias lá do garçom, ele soltasse a bandeja e abrisse os olhos também das crianças, eu diria, tudo bem, é do prefeito, mas você me traz um dado nacional que pode, aí entra o deputado federal, pode mudar a legislação. Sim, sobre isso. Exatamente, inclusive. Por isso que eu estou perguntando, o senhor fez isso? Fizemos uma conversa com o Ministério da Saúde sobre isso, inclusive esse projeto que nós estamos fazendo é um projeto com o Ministério, né? O recurso foi direto para o Ministério, indicação para o Ministério, mas alguns dados agora, a partir desse evento que vai acontecer em Brasília no dia 30, nós vamos junto com o Conselho Federal de Medicina, com o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, Associação Médica Brasileira, entrar com mais força e exigir que o Ministério da Saúde tome providências. Não vai ser o Ministério que vai executar, porque como eu ia dizendo,
As escolas que fazem ensino fundamental e ensino médio, de 6 a 18 anos de idade, a grande maioria delas são dos municípios. As de ensino médio são do Estado. Então o governo federal não tem uma parcela, não é a Universidade Federal ou o Instituto Federal, por exemplo, que tem crianças maiores que o Ministério da Saúde pode agir diretamente, mas pode ter política pública nacional, inclusive de incentivo financeiro aos municípios, para corrigir um problema que é fundamental que seja corrigido agora, que eu trabalho na educação e na saúde, eu corrijo um problema de saúde pública agora e eu evito um problema social, financeiro e econômico lá na frente. E é por isso que nós atendemos 16 mil crianças no estado de Rondônia. E essa moça, por exemplo, de 11 anos, não tinha conseguido comprar os óculos. Nós entregamos os óculos para ela. Custava R$ 1.500 os óculos dela. Nós entregamos os óculos, foram centenas de casos desses no estado. A grande maioria das crianças que são diagnosticadas não sabiam que tinham problema nos olhos. Vai passando o tempo, a criança não percebe, às vezes o professor percebe, às vezes a mãe. Mas seguramente essas crianças têm déficit de aprendizado com o passar do tempo. E nós estamos corrigindo um problema aqui no estado de Rondônia. Fizemos 16 mil e na segunda etapa agora mais 16 mil crianças sendo atendidas. Mas a conclusão do que eu queria chegar... Sim, faça, porque é que quando... nosso tempo está exaurindo e eu quero fazer 3 perguntas que têm a ver com sua provável candidata a governador, sua provável candidatura a governador. Entendi. Então, quando um deputado busca recurso em Brasília, ele traz o recurso visando melhoria, por exemplo, castração dos animais, diminuir a população de animais de rua, visando uma visão, enxergar, as crianças enxergarem melhor. Mas o deputado, além de fazer um projeto, uma ação bacana, que ajuda a população, ele quer mostrar o trabalho, porque ele precisa de visibilidade também. E as emendas que eu tenho no governo do estado, o governo destinado para acabou, isso. Não. As do governo do estado não teve visibilidade, eu não tive como entregar esse recurso. Quando eu Não executaram? Se executaram, não me chamaram para mostrar. Quando eu vou na prefeitura, eu coloco lá um recurso em Ji-Paraná, por exemplo, vou fazer um centro de autismo lá. Junto com o deputado Rodrigo Camargo, nós colocamos o recurso, a prefeitura vai executar. Nós estamos, por exemplo, o prefeito foi lá, divulga. Eu estou construindo uma unidade de saúde em Ariquemes. A prefeita foi lá, divulgou lá no bairro Jorge Teixeira. A gente está construindo unidade de saúde em vários municípios. Inauguramos uma unidade de saúde em Vilhena. Recurso para cirurgias eletivas em Vilhena. Recurso para várias áreas nos 52 municípios. Eu tenho emenda nos 52 municípios. E eu não tenho problema nenhum em nenhum município. Eu não pergunto de que partido que é o prefeito. Todos os municípios de Rondônia têm recurso meu. Alguns receberam um pouco mais, outros receberam um pouco menos. Natural. E a gente inverte isso agora. Porque como eu tive voto nos 52, é mais difícil cuidar dos 52 municípios. Quando o deputado ele, às vezes tem voto em 3, 4, 5, 10 municípios, é mais fácil dele destinar. Né? Mas eu vou honrar todos os municípios. Então já levei para todos os 52 tem alguma emenda minha. Alguns receberam um pouco mais, outros receberam um pouco menos, a gente vai invertendo isso. Nos próximos anos, quem recebeu menos recebe mais, quem recebeu mais recebe menos. Mas todos, sem nenhuma exceção, receberam. Seja na saúde, seja na assistência social. A gente precisa mostrar isso. Sim, mas aí você cobra lá do seu prefeito. Os prefeitos mostram. Todos os prefeitos, não tem problema com nenhum prefeito, mas, pelo que eu vi, o governo não fez isso. Eu deduzo isso. O senhor disse que se não sabe como foi, se foi executado, mas vamos ser rápido agora, porque nosso tempo já foi embora, mas eu vou colocar mais uns 10 minutos. Quando o entrevistador é bom, é assim mesmo. Não, é porque o entrevistado é muito melhor. Não. Senão eu corto. Eu digo, muito obrigado, seja bem-vindo. Mas você é fera, eu sempre tenho te elogiado em todos os lugares que eu posto, né? Que realmente você realmente tem conduzido o programa de uma forma muito boa. Deputado, deixa eu te perguntar. Você, governador, na hipótese, vamos trabalhar sobre hipótese com hipótese real, pode existir, você lidera as pesquisas. Amém. As pesquisas. Mas pelo que o senhor falou sobre a sua posição e os 2 trabalhos que o senhor mostrou, a de Viena e a de Oxford, com relação à cannabis, a minha pergunta é simples. A utilização do canabidiol enquanto fármaco para atender as pessoas, especialmente crianças, eu li vários relatos de médicos, sei a posição dúbia das associações médicas, até porque as associações médicas brasileiras, eu tenho um filho médico e sei, são hoje mais ideológicas do que médicas, é uma crítica que eu faço, é minha. Mas o uso do canabidiol, o senhor, sendo governador, o senhor proíbe a secretaria enquanto política pública? A cocaína tem substâncias extraídas da cocaína que, quando retiradas, levadas para o laboratório
e faz em forma de medicamento, pode ser usado como, por exemplo, um anestésico. Eu sei disso, eu ia falar isso. A heroína, que é uma Na droga Segunda que mata Guerra gente Mundial. demais nos Estados Unidos, principalmente, tem substâncias que é retirada de dentro de lá, faz analgésicos potentes para tratar, por exemplo, pedra nos rins, para tirar a dor de pedra nos rins. Talvez você já tenha tomado e várias pessoas estão nos assistindo. Não, nem de uma forma por vício, nem de outra por necessidade. Estou falando de medicamento mesmo. Mas eu estou falando de uma das duas formas. O próprio cigarro, que tem 4.700 substâncias tóxicas, tem uma substância que, quando retirada, leva para o laboratório e faz em forma de medicamento de dentro do cigarro. Eu sou antitabagista. Eu também sou antitabagista. Essa substância, colocada em forma de medicamento, em xarope ou em comprimido, ela ajuda a diminuir a ansiedade e pode tratar, inclusive, déficit de atenção. Isso não significa dizer que, tendo esses medicamentos extraídos dessas drogas, não significa dizer que cheirar cocaína, fumar cigarro ou injetar heroína vai fazer bem para a saúde. Sim. Assim como o canabidiol tem indicações clínicas precisas. O senhor reconhece isso? Reconheço, o Conselho Federal de Medicina reconhece, a Anvisa já liberou o uso farmacológico, mas não tem nada a ver com fumar maconha. Sim, mas eu falo isso por causa do discurso. O delegado Camargo, eu fiz essa pergunta a ele. Ele mesmo assim ele disse que é contra. Não, aí não. Aí não dá porque tem comprovação científica. Essa foi a razão de eu fazer a pergunta. Eu me preocupei porque... Não, naquilo que há comprovação científica para o uso do medicamento. Agora, porque quem vê as decisões judiciais, inclusive decisões judiciais, mandando os governos, seja municipais, estadual, comprarem para utilizar, principalmente quem tem epilepsia, aquelas crianças que epilepsia refratária, crianças... Epilepsia é a principal indicação de todas. É a que está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, a Anvisa já autorizou, o medicamento já chega no Brasil. Então, assim, eu sou a favor daquilo que tem comprovação científica. Agora tem um problema. Hoje em dia tem algumas pessoas querendo prescrever a unha encravada, canabidiol. Não, mas aí já é outra discussão. Para isso você tem um código de ética da sua profissão. Exatamente. Aquilo que é liberado pelo Conselho Federal de Medicina e que a Anvisa regulamentou, é porque tem comprovação científica. Sim. Esses eu aceito. Agora, eu vejo muito exagero. E repito, não existe nenhum tratamento com maconha recreacional. Fumar maconha. Não é maconha. É uma substância que, extraída de dentro da maconha, quando levada para o laboratório, feita em forma de comprimido ou xarope, trata, por exemplo, o exemplo que você deu, crianças com epilepsia refratária a tratamentos convencionais. Que é o canabidiol. Exatamente. É o canabidiol. Perfeito. Deputado, a gente falou, o senhor é médico, o senhor falou aqui, há 4 meses e meses passado também, que surgiu como secretário na política, como secretário de saúde. Uma das críticas que se faz ao governo Marco Rocha, e que você está umbilicalmente ligado, é sobre a política de saúde do ponto de vista do hospital. Eu me lembro, sei lá, com aquele martelo lá, pá, em São Paulo, na Bolsa de Valores, na B3. De Valores. E terminou, na época eu fui um jornalista, teve um colega meu que trabalha em rádio e também escreve, dizendo que eu tinha escrito por uma cegueira ideológica. Não, eu não sou vinculado a nenhum partido político. Eu disse que era um engodo. Sabe por quê? Porque eu tinha ido pesquisar a empresa, tinha ganho. E eu disse que terminou sendo um engodo o euro. Durante a campanha de governador, você sabe que uma campanha de governador é diferente de deputado federal. Esses temas virão à exaustão. E o senhor será cobrado por esse engodo. O senhor... Discordo que foi engodo. Não. Discordo pelo seguinte. Nós estávamos num processo... engodo fui eu que escrevi. Ah, tá. Então a gente estava num processo de pandemia. Certo. Olha que momento difícil aquele. Morrendo gente com falta de oxigênio. Falta de oxigênio, assim, falta de ar. O oxigênio não faltou no estado, graças a Deus. A gente precisando ampliar leitos. O estado nós assumimos com a saúde há décadas sucateada. O João Paulo II tem mais de 100% de lotação, 300% de lotação há 40 anos. Certo. O hospital de base nunca teve paciente, não tem pacientes nos corredores de um modo geral, porque retém lá no Hospital de João Paulo. Mas a taxa de ocupação do hospital de base é de 98%. Então, mesmo durante a pandemia, com todas as dificuldades, nós conseguimos fazer um processo licitatório na empresa mais séria do Brasil, que é a Bolsa de Valores, que é a B3. Concorda comigo? Concordo. A B3 é a mais séria do Brasil, indiscutivelmente. Nós criamos todos os mecanismos, fizemos várias reuniões, reunião com a Secretaria Municipal de Trânsito, com o Detran, com
SAMU, com corpo de bombeiros para identificar melhor lugar para o hospital, uma série de coisas. Fizemos o projeto, mandamos para a B3. Vamos contratar com a B3, porque é um hospital grande, não podemos ter erro, vamos contratar com a B3. A B3 fez a análise das empresas que estavam concorrendo. E nós conseguimos fazer a licitação na B3, batemos o martelo, tudo na nossa gestão, no meio de pandemia, aquela guerra para salvar vidas. Eu, inclusive, fiquei grave, fui para UTI, fiquei internado, fiquei 17 dias. 9 de julho, se não me engano. 9 de julho. Meu irmão grave em Goiânia, meu irmão que é cantor, que é o Cauã, da dupla Kleber e Cauã. Meu pai grave no mesmo hospital. A minha mãe também internada no mesmo hospital. Meu pai ficou 19 dias na UTI com meu irmão. Quer dizer, uma situação super caótica e mesmo assim nós trabalhamos intensamente. Aí nós temos que tirar o chapéu para a Procuradoria-Geral do Estado, para todos os servidores da Secretaria de Saúde e de outras secretarias que participaram, para que nós conseguíssemos elaborar tudo isso, dada a necessidade do Hospital João Paulo II, e conseguimos licitar na Bolsa de Valores. Antes de eu sair, assina para começar a obra. Ok. A ordem de serviço. A ordem de serviço. Você concorda comigo que a Bolsa de Valores, você acabou de falar que concorda, é a maior instituição de licitações do Brasil. Licitou, escolheu a empresa. Como é que eu ia imaginar que era engodo? Como é que eu vou falar Bolsa de Valores? Você está errada, sai fora. Essas empresas que você selecionou aí, que você disse que estava ok aí, não estão ok não. Quem sou eu se nós contratamos a B3, a Bolsa de Valores, exatamente para isso? Para dar mais certeza de que estava certo o negócio. E aí nós fomos lançar o hospital. E logo em seguida, fizemos o lançamento e logo em seguida eu me afastei da secretaria que eu precisava afastar para ser candidato. E aí daí em diante aconteceram uma série de Mas coisas. na época que você ainda estava, eu olhei isso aí, o prefeito Hildo já tinha alertado, inclusive ele levou cacete para danado na época, alertado que o terreno não estava regularizado. Nem o terreno, porque aí não tem nada a ver com Bolsa de Valores. Teve uma liberação da prefeitura. A prefeitura autorizou a construção. Precária, né? Autorizou. Aí depois que a prefeitura autoriza, imagina, a prefeitura fala assim, tá ok, pode começar a obra. A empresa foi lá e começou a obra. E aí nesse momento eu já tinha saído da secretaria. Foi na transição que eu estava saindo da secretaria. Vocês fizeram algum pagamento à empresa, na sua gestão? Não, o governo não paga nada, porque o modelo... Sim, mas o que é que você vai dizer? Essa pergunta, a campanha eleitoral já passou nosso tempo, mas eu tenho... O que é que você vai dizer? Vai construir o euro? O que é que o senhor vai dizer? Porque vão perguntar. Olha, você sabe disso. Vamos lá. Num debate, todo mundo vai lhe perguntar isso. Quando eu era secretário de Saúde do Estado, nós compramos o Hospital Regina Passes. Um grande hospital, que está lá até hoje, custou a metade do preço de um hospital de lona e hoje faz 30 cirurgias todos os dias. E vai durar mais 50 anos. O próprio Tribunal de Contas depois teve denúncia de superfaturamento. O Tribunal de Contas disse, não, muito pelo contrário. Eu li também. Na época chegou para mim dizendo que era 8 milhões, o senhor tinha vendido por 12, porque o senhor ia pegar uns 12. E eu comecei a pesquisar. Depois, quando o Tribunal de Contas fez o... Eu fui ler, realmente, o que o senhor está dizendo é... Tudo certo, o preço foi super barato, o hospital hoje vale 35 milhões de reais. 35, 40 milhões, nós pagamos 12, 5 anos atrás. Quer dizer, foi uma ótima aquisição, além de ter salvado... Eu acho que o mais importante ali, além disso, foi você não ter entrado naquela dos hospitais de campana. De campanha, de lona. É campanha, né? Campanha. Custava o dobro do preço, durava 6 meses e tinha que jogar fora. Sim. Era o dobro do preço, era 22 milhões e 800, nós pagamos 12. Eu olhei isso. Foi a melhor aquisição que o governo do Estado de Rondônia já fez em todos os tempos, comprar um hospital que hoje vale 35 milhões, 5 anos depois, pagou 12, salvou 2.700 pessoas da Covid, opera 30 pacientes por dia hoje. Além disso, além do Regina Passes, além de ter feito todo o leilão, toda a licitação do euro, que aí depois que eu saí parou a obra. Aí não tem, é difícil eu cuidar disso depois que você sai. Depois que você sai, tem outras pessoas que vão cuidar. Além disso, nós inauguramos, construímos e entregamos um hospital em Seringueiras. O Hospital de Seringueiras foi entregue na minha gestão no meio da pandemia, para a Prefeitura de Seringueiras. Começou antes, nós concluímos a obra e entregamos. Então vamos lá. Já foi um hospital, Regina Passes, foi o Hospital de Seringueiras, começamos o euro. Dia 15 de dezembro de 2021, ainda na minha gestão como secretário de saúde, no meio da pandemia, nós pagamos a UNOPS, que é um órgão da ONU que trabalha com desastre. Pagamos para reforma do Semetron e concluiu o Hospital de Guajará-Mirim. Pagamos integralmente, porque eles recebem pagamento em dólar, é integral. É uma empresa seríssima da Organização das Nações Unidas que faz com um preço abaixo do preço de mercado, com a qualidade excelente, tem compliance e tudo, a UNOPS. Só que eles exigem pagamento adiantado. Eles trabalham assim, tem tsunami, tem nevasca, tem maremoto, terremoto, eles vão lá e reconstroem. E eu consegui provar para eles que o Hospital de Guajará-Mirim era uma catástrofe, o Hospital Semetron era outra catástrofe. Paguei
na época, salvo engano, 43 milhões de reais, 15 de dezembro de 2023, de 21. E eles fizeram os projetos todos em 2023, não, eu paguei em 2021, Em 2022, eles fizeram os projetos, começaram a obra e entregaram agora as obras prontas. E parece que até devolveram dinheiro para o Estado, porque o dólar valorizou, Sim. como era pago em dólar, até devolveram. Então, tudo pago na minha gestão. Então, saiu o hospital de Guajará-Mirim e o hospital Semetron, tudo de dentro da nossa gestão. Ok. Passou. Eu passei por um período turbulento na Secretaria de Saúde do Estado. Conseguimos comprar o Regina Pass, entregar o Hospital de Seringueiras, começar o Hospital Euro e pagar a obra de 2 hospitais que agora estão prontos e maravilhosos. Semetron e Guajará-Mirim. Excelente. Com pandemia. Além disso, nós criamos um programa chamado Compartilhando Saúde. Desculpa, eu criei, na minha época, Opera Rondônia. Quando eu saí, mudaram o nome. É o mesmo programa com outro nome, chamado Opera Rondônia. O governo repassando dinheiro para as prefeituras para operarem lá no interior. Cerejeira, cidade que nunca tinha tido cirurgia. E eu andei no centro cirúrgico de todos os municípios. Fui em 16 municípios. Entrava no centro cirúrgico, o pessoal falava assim, aqui não tem como ter cirurgia não. Eu falava, tem, irmão. Eu opero no Hospital João Paulo II e aqui tá melhor do que lá, dá para fazer cirurgia. Bota uma porta aqui, bota uma pia ali, faz isso, faz aquilo e vamos operar aqui. Pequenas cirurgias para desafogar, Porto Velho. E começou lá na nossa gestão. Fora aquele tanto de vacina que nós fizemos, vacinação todo dia para cá, drive-thru de testagem rápida, aquela correria, constrói leite de UTI, pá, nós conseguimos executar todas essas ações. Então, pelo momento super difícil que nós tivemos na pandemia, a gestão foi profícua, foi uma gestão que realmente cuidou de pessoas, que salvou vidas e que fez muita coisa. E que se não fosse pandemia, nós teríamos feito muito mais. Agora, pós a minha saída, eu não sei o que aconteceu. Começa a ter algumas situações que aí tem que ver com quem entrou depois. Eu já sei, demitir toda a sua equipe. Eu quero agradecer ao deputado, lamentavelmente, quase 1 hora. Né? Bateu o recorde, só não bateu do governador. Você não é governador. Pelo menos ainda, né? Então ele foi mais, eu cedi mais. Eu agradeço o deputado federal, Fernando Máximo, eu sei que você tem uma agenda enorme. Foi difícil, inclusive, compatibilizar com a minha também, Massu roda esse estado todo. Mas a gente faz um esforço que é uma honra estar aqui com você. Eu quero agradecer de coração, né? Porque foi um esforço danado que você fez para vir hoje gravar conosco. Vamos aguardar, né? Próximo ano eu vou fazer com todos os candidatos. E estão querendo até que eu bote todo mundo juntos para a gente fazer esse grande debate. Aí sim. Mas não é aquele debate, não seria um debate igual de TV, não. Né? Então, até as eleições, eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar de novo. Eu quero agradecer mais uma vez ao deputado eu que agradeço. E seu compromisso de retornar aqui. Com certeza. Vocês estão vendo, adversário. Eu já perguntei sobre a saúde. Vocês vão procurar outros temas para colocar o caboclo no canto da parede. Não está fácil, não. Continue conosco, continue compartilhando, continue. Eu só peço encarecidamente a todos os sites de Rondônia que quando utilizar informações aqui do Rondônia, do nosso podcast, eu estou... Resenha Política. Porque o Rondônia Dinâmica é o site que eu dei a primazia. Todos estão usando para fazer matéria, dê pelo menos créditos, resenha política e também da nosso patrocinador, a SES Brasil. Fique à vontade, pode usar as imagens à vontade, não tem nenhum problema. Mas dê o crédito, continue compartilhando e continue escrevendo. Vocês continuem escrevendo, que isso é muito bom. Deputado, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, foi um prazer estar aqui. Você que acredita em Deus nas suas orações, lembra do deputado federal Dr. Fernando Máximo. A gente precisa muito desse apoio espiritual, dessa força espiritual e eu conto com as suas orações. Obrigado, Deus abençoe. A todos nós. Amém.